Oi gente, tudo bom? Olha só, o objetivo desse vídeo aqui é explicar direitinho para vocês o que é o histograma, né, de uma sequência de dados. Explicar de novo, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas vou explicar de novo para poder ficar um pouquinho mais claro. Então vamos lá. A ideia é explicar o que é o histograma e o que é a distribuição de probabilidade, que no final das contas é o histograma normalizado. Grosso modo é isso, tá bom? Então beleza, então vamos lá. Vamos olhar para esses números aqui. Vamos, né? Supomos que você seja um cara aí que vai, digamos, organizar aí o peso corporal de algumas pessoas, de alguns pacientes. Por exemplo, tá? Você tem alguns pacientes, né? E você precisa organizar o peso desses pacientes, tá bom? Beleza? Aí esses números aí separados por pontos e vírgulas é a massa, né? No caso do peso que eu digo, a massa, né? A massa dos pacientes que você tem na sua clínica. Por exemplo, isso aqui é só um exemplo, tá bom? Aí vamos lá, primeiro caboclo aí. Primeiro caboclo pesa 60,5 kg. Caboclo magrinho, né? Aí depois tem o que? Tem o outro que pesa 60,7, né? Aí o outro pesa 61,5. Tá um pouquinho mais pesado, né? Aí o outro vai 60,2, um povo tudo levinho, 59,8, né? Dependendo do cara, se for um cara magro, ou se for um cara alto, é um cara bem magrinho, né? Ou uma mulher, né? Se for uma mulher magra, se for uma mulher, se for alta, é bem magrinha, né? Pronto, então aí vai, é só um exemplo, né? Um exemplo. Então você tem que fazer uma organização disso aí. O cara precisa saber o seguinte, olha, o cara que pesa 60 quilos, um exemplo, ele vai tomar o remédio tal. O cara que pesa 61 quilos, um exemplo, ele vai tomar o remédio tal. O cara que pesa 62 quilos, ele vai tomar o remédio tal. E aí você tem uma tolerância de 1 quilo, né? Então, vamos lá. O cara que pesa, digamos, 59 quilos, por exemplo, desculpa, 60 quilos. Quando eu digo 60 quilogramas, eu estou dizendo o seguinte, estou dizendo o cara que está numa região que é entre 59,5 até 60,5. É uma tolerânciazinha, né? 1 quilo, entendeu? 1 quilograma. O cara que pesa 61 quilogramas, ele vai estar numa tolerância entre 60,5 até 61,5, entendeu? E a pessoa que pesa 62, eu vou contabilizar que ele vai ficar ali no intervalo de 61,5 até 62,5. O que é que eu estou fazendo, gente? Eu estou dividindo esse intervalo em caixas. Caixas de que tamanho? Caixas de tamanho de 1 kg. Então eu estou fazendo a seguinte coisa aqui, ó. Estou fazendo aqui, ó. Eita, ficou ruim o desenho, para variar, né? Os desenhos são uma desgraça. Certo? Então o cara ficou assim. Pensa que essa linha aqui é 60 kg. 61, epa, 61 e 62. Então eu estou botando aqui, ó, uma caixinha aqui, ó, em torno de 60. Interessante? Essa caixa, ela tem que tamanho? 1 kg. Entendeu? Aí eu tenho outra caixinha aqui, ó, em torno de 61. E outra caixinha aqui em torno de 62. Compreendeu? Então eu tenho caixas de tamanho 1 kg que estão, né, colocadas em torno aí de um dado valor médio. Entendeu? Então eu escolho, ó, 60 quilos. 60 quilos eu boto uma caixinha de tamanho 1 kg centrada em cima de 60 quilos. Então eu boto 60 quilos mais meio menos meio. 61 mais meio, menos meio. 62 mais meio, menos meio. Compreendeu? Agora, meu amigo, é só contar. Conta aqui, vá. Quantos tem? Vamos lá. Esse daqui, ele tá, digamos, bota ele na caixa dos 60. 1, 2, né, na caixa dos 60, tá? 3, 4, 5, 6, 7, né? Não tá, né? 8. Pronto. Então na caixa do 60 caíram 8 pessoas. Então 8 pessoas têm um peso entre 59,5 e 60,5, tá bom? Olha, vamos lá. Agora, né? Cadê aqui? Agora entre 60,5 e 61,5. 1,
Dei aqui. 2, né? 2. Então só tem 2, não é isso? Beleza? Só tem 2. Ok? Tem 2. Então aqui dentro só tem 2. E agora vamos para o último. O outro tem um bocado, né? Ah, não. Tem um 61.5 aqui. Ó. Então na verdade não são 2, são 3. Perdão. Desculpa. Então são 3. Tá? Agora vamos para o 62, centradinho ali. Vamos lá. Tá aqui, né? Cadê aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. Tá bom? Pronto. Então, essa é o seu histograma. 8 pessoas têm entre 59.5 e 60.5. 3 pessoas têm entre 60.5 e 61.5 e 7 pessoas têm entre 61.5 e 62.5, entendeu? Então a frequência de ocorrência de pessoas com a dada massa ali 60 kg é 8. A frequência da ocorrência em torno de 61 é 3, em torno de 62 é 7. Então se você for fazer um gráfico, por exemplo aqui, um gráfico do histograma da massa vai dar 68, né? 61, 3 e 62, 7. Deixa eu apagar isso aqui. Tá isso mais em cima, né? O histograma para essas massas aí vai dar isso aqui. Então é um ponto aqui e um ponto aqui. Você pode ligar elas com a curva, por exemplo. Pode colocar um gráficozinho de barras, como alguns programas fazem, tá? Né? Aí dessas pessoas que apareceram aí, tem mais gente com 60 kg, né? E tem menos gente com 61. Compreendeu? Então isso é o histograma. Agora, isso está normalizado, ou seja, a integral de H de M dm, essa integral dá 1? Não dá 1. Não dá 1. Tá bom? Aí você precisa fazer o quê? Você precisa calcular o histograma normalizado, que a gente chama de P. Vai ser H, né? Dividido pela integral. Então, essa integral aqui, ela não é 1, ela é diferente de 1, tá bom? Então, você calcula essa integral e divide essa função h por ela. Essa função h dividida pela integral, ou seja, normalizada, é a distribuição de probabilidade, tá bom? Então, é isso. Então, basicamente, é assim que faz. Isso serve para velocidade, isso serve para peso, para idade, para quaisquer informações. Então, quando eu peço a distribuição de probabilidade de uma dada distribuição de dados, eu preciso que você faça o histograma, pegue o histograma, calcule a integral, tá? Então tem que fazer uma integral numérica, certo? Porque são dados numéricos, a integral vai ser integral numérica, e pega o resultado dessa integral, divida o histograma por ela. Essa função aqui, P, se você fizer a integral de P dm, essa integral tá 1. Tá bom? Onde esse P de M é basicamente o histograma dividido pela aquela primeira integral lá que a gente calculou. Tá bom? Beleza? Aí observe que para fazer o histograma o cara tem que fazer uma certa inspeção dos dados. Por exemplo, eu fiz aqui uma inspeção e percebi que as menores valores aqui ficavam ali na casa de 59.5. E os maiores iam na casa de 62.5. Então eu já encontrei o quê? Eu já encontrei o range onde eu vou trabalhar para fazer o coisa. Então, depois que você encontra o range, você divide o tamanho de caixa. Esse tamanho de caixa nem pode ser pequeno demais, nem pode ser grande demais, entendeu? Aí você tem que ter uma certa habilidade para fazer uma inspeção dos dados, né? Beleza? Então é isso, entendeu? Então isso é o histograma e a partir do histograma, após a devida normalização, você calcula a distribuição de probabilidade, entendeu?
Entendeu como é que faz isso aí? Então é isso, só recapitulando aqui, né, para ficar mais clarinho. Então você vai calcular o histograma, integrar ele, pega essa integral, divide o histograma pela integral, aí dá a função P, e essa, por sua vez, está normalizada. A integral dela dá 1. Ficou claro aí, gente? Então é isso, beleza? Lembrando que isso aqui foi só um exemplo, né? Você não vai fazer histograma de pouco dado assim. Tradicionalmente, a gente faz histograma de muitos dados. O que é que eu sugiro sempre fazer? Descubra qual é o menor valor e o maior valor dos dados. O menor valor e o maior valor vai dar uma pista desses intervalos aqui, do menor e do maior. Compreendeu? Então, em geral, o que é que eu faço quando eu vou fazer analisar um dado? Então, eu descubro quem é o menor valor e quem é o maior valor. Isso vai dar uma ideia do intervalo onde eu estou, né? Porque eu preciso calcular o histograma. Mas eu nunca pego, em geral, o menor. Eu nunca pego o menor e o maior. Porque eles estão na borda. Muitas vezes a estatística aqui não é boa, porque tem pouco dado na borda. Aí o que eu faço? Eu escolho o intervalo aqui um pouquinho maior do que o menor valor e um pouquinho menor do que o maior valor. Porque aí, tradicionalmente, eu tenho uma boa estatística aqui e uma boa estatística aqui. Compreendeu? Então é isso. Então eu pego, analiso os dados, descubro quem é o menor e o maior. Aí eu escolho como o meu range de intervalo um número um pouquinho superior ao menor e um pouquinho inferior ao maior. Aí ali dentro eu boto o número de caixas. Aí você pode ir regulando, bota 50 caixas, bota 100 caixas e vai mais ou menos vendo aí o quão, digamos, interessante ficou essa. Daí realmente é um trabalho de inspeção. Você faz uma vez, dá uma olhada, ficou suave, ficou interessante, ficou muito flutuante. Aí você precisa realmente ir analisando, vai fazendo e vai analisando para o cara ver se a distribuição ficou razoável, né? Tá bom? E tradicionalmente, tanto o cálculo desse H, dessa função H, quanto o cálculo do P, eles precisam de muitos dados. Esse exemplozinho aqui foi só para a gente brincar. Certo? Tradicionalmente você precisa de uma quantidade de dados muito grande, senão essa curva aqui ela fica muito quebrada, aí não fica representativo, entendeu? Não fica, e fica até ruim de integrar também, né? Viu? Tá bom, gente? Então espero que tenha ficado claro aí como é que calcula o histograma e como é que calcula o histograma normalizado. Tá bom? Obrigado aí pelo interesse, viu? Um abraço aí para todo mundo. Tudo de bom para vocês.